professora de Geografia e hoje no Explicador Virtual a gente vai entender um pouco mais do conteúdo para o 6º ano. A matéria de hoje são águas subterrâneas. Bom, para entender um pouco melhor o que seria água subterrânea, a gente vai definir o que é especificamente água subterrânea. O nome já ajuda bem, a gente está muito acostumado com essa palavra subterrânea. Na verdade, é uma água que vai se encontrar abaixo da terra, abaixo da superfície da terra. Então, geralmente, essa água ela não vai ficar num rio exatamente embaixo da terra. Ela vai preencher os poros vazios das rochas. Então, na verdade, essas rochas elas vão fazer uma função de uma esponja, onde elas vão absorver essa água. É muito comum que os alunos façam uma confusão, principalmente porque a gente costuma dizer que a água subterrânea fica nos lençóis freáticos. Então as pessoas tendem a pensar que é um rio, ou alguns professores costumam fazer essa comparação, de que a água subterrânea corre como um rio embaixo da terra. Bom, é mais ou menos assim, né? Você precisa ter alguma resistência da rocha para que a terra não afunde. Então, no caso específico que a gente está vendo aqui, essa água subterrânea ela vai ocupar essas fraturas de rocha. Então, ela vai ocupar principalmente nas rochas sedimentares, que são aquelas rochas que são formadas pela junção de outros fragmentos de rocha, as fraturas e as falhas. Em alguns casos, essa água pode ficar em forma líquida, sem nenhuma rocha, quando você tem uma caverna, alguma coisa assim, como é o caso da imagem. Mas na maior parte dos casos, essas rochas vão ficar dispersas dentro essa água vai ficar dispersa dentro dessas outras rochas, né? Então é importante por causa disso. Elas vão ter uma função muito importante no ciclo da água. Só para a gente lembrar, o ciclo da água é aquele processo, né, importante de manutenção da água na terra, né, da ausência desse desperdício. Claro que a má utilização desse ciclo, né, dessa água, pode acabar gerando a perda de uma água, né, a incapacidade da reposição dessa água. A infiltração da água no solo é uma parte importante e pode acontecer dependendo de alguns fatores. Então é normal que se tenha esse processo de absorção da água, né, das chuvas, né, da água do solo, e essa água fique estacionada em outras rochas, né, que ela fique presa em outras rochas. Claro que algumas rochas têm a capacidade maior de absorver essa água, de manter essa água. Para isso, elas precisam ser porosas e ter falhas. E outras rochas são mais impermeáveis, acabam tendo uma união maior dos seus minerais, o que dificulta a entrada da água. Então, também é importante que a gente entenda isso para conseguir entender um pouco melhor como ela funciona. Então, as águas subterrâneas vão cumprir uma fase importante do ciclo da água, porque elas vão captar uma parte da água que foi precipitada, uma parte da água da chuva. O ciclo da água funciona daquele modo que a gente já tinha visto, né? Você tem um processo de evaporação da água, essa água vai subir, a partir desse momento ela vai se condensar, vai precipitar em forma de chuva e vai descer, né? Vai atingir a superfície da terra de novo. Quando ela atinge essa superfície, uma parte dessa água vai diretamente para a superfíce, para rios, leitos de rios, lagos, mares, oceanos, ela já fica na superfície. Mas uma outra parte dessa água ela é absorvida pela terra, ela vai infiltrar no subsolo. Infiltrar significa que ela vai entrar. Então, quando você tem algumas condições naturais, essas condições naturais podem favorecer uma maior absorção dessa água. Então, durante períodos de tempo extremamente variáveis, decorrente de muitos fatores. Então, a capacidade de absorção depende de uma série de fatores. E essa capacidade pode durar muito tempo. É muito comum, por exemplo, que essa água não acabe chegando a um lençol freático. Ela pode ficar presa no solo, provocando deslizamento de terra. Se vocês quiserem lembrar um pouco melhor, é comum que em tempos de chuva, principalmente locais que chove, que tem uma incidência de chuva muito grande, no verão principalmente, né? É muito comum que se escute que o solo está encharcado. Bom, isso acontece porque eu tenho um índice de chuva muito alto e essa quantidade de chuva ela vai entrar na terra. Essa terra vai ficar molhada e mais pesada. E aí, por causa disso, ela vai deslizar. Então, é normal que a água entre no solo, é um processo natural.
Só que dependendo de alguns fatores, esse processo pode acabar gerando um armazenamento de água subterrânea, né? Ele pode não ficar só na terra, ele pode entrar nas rochas e ficar armazenado ali. Então, o que eu vou considerar? Primeiro, porosidade do subsolo. Bom, se eu tiver um solo ou um subsolo, né, uma camada de rocha com uma capacidade de absorção de água grande, isso pode facilitar a manutenção dessa água no lençol freático ou no aquífero, que a gente vai ver mais pra frente. Então, o que eu vou observar como porosidade? O que é porosidade? São esses espaços, esses buraquinhos que eu tenho entre a rocha, né, nos componentes da rocha. Então, é comum que a gente veja em banheiro, né, nos banheiros das casas, em alguns locais, uma pedra bastante porosa chamada pedra sabão. Essa pedra, se você mergulhar ela na água, ela vai absorver a água rapidamente. Por quê? Eu tenho um espaço entre essa própria rocha, vai fazer com que ela tenha essa capacidade de absorção muito grande. Então, no caso de um subsolo poroso, com muitos espacinhos entre ele, é fácil que eu possa absorver água. Eu costumo absorver. Se eu tiver uma rocha muito lisinha, muito impermeável, é muito difícil que essa água penetre. Ela vai acabar escorrendo e não vai entrando. Seria a diferença de uma esponja e uma panela. Se eu jogar água na panela, a água ela não vai entrar na panela, ela vai ficar contida na panela, ela vai ficar armazenada nessa panela. Mas ela não vai entrar na panela, a panela não vai absorver a água. Se eu fizer o mesmo processo com uma esponja, não. A água não vai passar por cima da esponja, ela vai entrar na esponja, ela vai absorver. Por que tem essa diferença? Porque existe espaço de ar dentro da esponja para que essa água possa ocupar esse espaço. E no caso da panela, não. Tanto que se você jogar um copo de água numa esponja, o que vai acontecer? Ela vai pesar mais, porque a água pesa mais que o ar e aí ela vai estar ocupando esses espaços vazios. Então a porosidade é muito importante para que essa água seja absorvida para o subsolo. Inclinação do terreno. Por quê? Aí é a atuação da lei da gravidade, né? Que é aquela força que mantém a gente preso na terra. Se eu tiver um terreno muito inclinado, né? Se ele for muito inclinado, a tendência é que essa água ela não fique presa aqui, ela comece a escoar, ou seja, ela vai descer. É aquele mesmo fator. Se você tiver um balde de água e você jogar numa superfície inclinada, o que vai acontecer com essa água? Ela vai escorrer. Né? Se você tiver com uma piscina, pensando numa piscina de plástico, se a piscina estiver estendida no chão, a água vai ficar armazenada. A partir do momento que você levantar essa lona de plástico, a água vai escorrer. Então é mesmo esse processo de inclinação do solo. Em locais mais planos, a tendência é que você possa absorver mais água, então vai ficar mais absorvido. Em locais mais inclinados, a tendência é que o fato é que essa água ela vai começar a escoar, vai começar a escorrer. Então eu tenho um armazenamento menor. Geralmente eu tenho mais rochas sedimentar, né, essa rocha que tem esses buraquinhos, em locais onde eu tenho bacia sedimentar, que eram aquelas estruturas que a gente já tinha visto. Então favorece também o armazenamento dessas águas. Outra questão importante é a cobertura vegetal. A cobertura vegetal ela vai facilitar não só a absorção de água pela rocha, né, pela parte rochosa que está embaixo da terra, como pela própria terra. É muito importante que você tenha uma cobertura vegetal para facilitar esse processo. Por que isso vai acontecer? Se eu tiver uma árvore aqui, qual é o papel dessa árvore para absorção de água? Bom, se estiver chovendo, o que vai acontecer? Num local sem cobertura vegetal, digamos aqui, que eu tenha uma casa, a água da chuva ela vai escorrer direto para o solo. No local que eu tenha uma cobertura vegetal, vai ser representado aqui pela nossa árvorezinha, essa chuva ela não vai cair com a mesma força, porque a própria folha de árvore vai amortecer a queda. Então vai fazer com que a gota de chuva ela já comece a perder um pouco mais de velocidade. Depois, o próprio tronco da árvore facilita o escoamento, porque a água vai cair direto no solo, ela vai escorrendo por dentro do cabo, né, do entorno da árvore. Então vai facilitar também o escoamento. E outra coisa são as raízes dessa árvore, que vão facilitar e abrir o caminho para a entrada
dessa água. Nesse caso específico que eu estou falando para vocês, é a própria terra que está por cima da capa de rochas que envolve a litosfera, né, o planeta Terra. Não exatamente na rocha, mas a partir do momento em que essa água entrou na rocha, na terra, vai facilitar a infiltração dessa água também até o lençol freático. Então, se eu crio uma capa aqui de asfalto, por exemplo, aí fica muito mais difícil dessa água ser captada, dela ser sugada por essa terra, porque ele não vai conseguir passar por essa barreira aqui. Por isso que é muito comum que em locais com falta da cobertura vegetal, com impermeabilização do solo, o que isso significa? Com o solo coberto ou pelo próprio desmatamento e a construção, mas também principalmente pelo asfalto, né? Eu crio uma capa em volta do asfalto. Nesse caso especificamente, quando eu tenho essa situação, eu vou dificultar a chegada dessa água, então eu vou dificultar também a infiltração dessa água e facilitar uma coisa que a gente chama que é o escoamento superficial. Então, ao invés da água entrar, ela vai escoar, né? Então ela vai acabar escorrendo também. Então facilita muito os deslizamentos de terra por causa dessas condições. Tanto que a gente olha em algumas cidades que tem muito deslizamento de terra, é porque você não tem uma infiltração tão boa. Seja porque eu tenho uma inclinação muito grande do terreno, e aí dificulta também facilita o processo de escoamento, seja porque eu não tenho cobertura vegetal, seja porque eu não tenho condições que vão facilitar esse próprio processo. E a outra característica é o tipo de chuva. Dependendo da intensidade da chuva, eu posso facilitar também a infiltração. Se for uma chuva muito intensa, eu posso dificultar um pouco mais, né? Eu tenho que ter um nível de chuva, óbvio, um pouco elevado para que ela possa infiltrar, né? Ela não acabe evaporando antes. Então, eu preciso ter um nível de chuva mais constante, com uma intensidade um pouco menor, para que ela possa infiltrar sem problemas. Tá? Então essas são as condições básicas para que eu possa ter uma boa infiltração do solo. As águas subterrâneas são fundamentais, fazem parte do ciclo da água, como a gente falou, e também são importantes para o armazenamento da água na terra, né? Para também manter essa água, e muitas vezes essa própria rocha funciona como uma capacidade de filtragem dessa água. Aqui a gente está vendo especificamente o que a gente tinha falado sobre o ciclo das águas e o processo de infiltração. Aqui a gente está vendo o processo de água das chuvas, a cobertura florestal, que vai facilitar, como a gente tinha visto, a entrada dessa água, o lençol freático, né, que vai funcionar como uma esponja, como a gente tinha falado. Não se engane com essa cor azul, não significa que é um rio, mas sim uma rocha que vai absorver. E aqui embaixo a gente vê uma rocha impermeável, que não vai permitir essa água, então vai fazer com que a água fique contida nisso aqui. Bom, em alguns casos é importante falar que a vida desse homem que está próximo pode acabar interferindo na existência desse ciclo, né, e desse lençol freático. Primeiro, se eu tiver uma prática de produção agrícola com muito agrotóxico, ou manutenção de lixo sem nenhum tipo de tratamento, né, sem ser em aterro sanitário, né, sem ter nenhum tipo de impermeabilização, permitir que aquele líquido preto que sai do lixo, que a gente chama de chorume, chegue a esse nível, eu posso contaminar o lençol freático. É normal que faça isso, por causa ela vai absorver não só a água limpa, ela também pode absorver a água suja. E outra característica em alguns locais mais secos, né, principalmente em locais que eu não tenho regime de chuvas muito constante, é comum que eu crie um poço artesiano para poder sugar essa água e também utilizar essa água. O problema é que se eu fizer isso de uma forma muito intensa, muito acelerada e agressiva, eu posso prejudicar não só a existência de água, mas também a firmeza desse solo, porque essa rocha aqui, ela tem muita água, ela é uma rocha sensível. O que vai manter o peso da terra aqui é a existência dessa água também. Se eu retirar isso de uma forma muito acelerada, pode ser que ela não aguente o peso e caia. É comum que aconteça isso. Algumas pessoas chamam isso de terremotos
não sísmicos, porque realmente provoca um grande abalo, até acaba caindo por causa da existência desse tipo de característica. Então, essas são as condicionantes da chuva. É importante que se tenha esse processo, ele realmente faz parte do ciclo das águas. E uma das formas que a gente pode ver do homem de interferir nesse processo e prejudicar é justamente a poluição ou o uso demasiado, né, exagerado desse tipo de água. Então é sempre importante se ter cuidado na gestão dessas águas, porque os lençóis freáticos vão alimentar a nascente dos rios e o próprio desenvolvimento de água superficial. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!